Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, nesse momento tão importante, aonde vamos, mais uma vez, desfrutar da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Ministério do Belém, o campo de Americana. Hoje nós iremos estudar a lição de número 2, cujo título é A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Que você, juntamente com a sua família, possa, neste momento, desfrutar dessas bênçãos da palavra de Deus, e você possa alimentar a sua alma, você possa, através da Escola Bíblica Dominical, cultuar, porque a Escola Bíblica Dominical é um culto a Deus, e que você e sua família desfrute desses momentos prazerosos na presença de Deus. Nós iremos louvar o nome do Senhor através do nosso irmão Alberto com 2 hinos da harpa, e você adore o nome do Senhor juntamente conosco. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus com o hino de número 156. E com ternura achou-me caído, triste viu as chagas, com amor pensou, e ao lar dos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com ternura achou. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante, o seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Eu sigo alegre agora, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me,
Louvemos ao Senhor também com o hino 169. Do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu quero fazer uma oração nesse instante, e após esta oração, o pastor Sidney estará ministrando a lição de número 2 ao coração dos irmãos, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, nós pedimos a tua bênção sobre o teu servo que vai, nesse instante, nos ensinar a tua palavra. Dê a ele a tua graça, que o teu Espírito Santo faça fluir na sua boca a palavra de Deus. Os irmãos que estão aí nos seus lares, ouvindo, que possa também se alimentar da tua palavra, que alegre o coração dos teus filhos, que alegre a alma dos teus servos, e o teu nome, Jesus, seja glorificado. Nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Pastor
Sidney com a palavra. Meus irmãos, eu vos saúdo com a doce paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui convosco para juntos estudarmos a santa, bendita, poderosa Palavra de Deus. A lição de número 2 nos diz sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nesta lição nós estaremos aqui abordando alguns assuntos. Antes de adentrarmos a isso, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, versículo 9 ao versículo 14, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fostes feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Amém. O nosso texto áureo, ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. A nossa verdade prática, ela nos diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, a nossa lição, ela é muito preciosa, muito maravilhosa para nós. Ela se trata da carta aos Efésios, e essa segunda lição em especial, ela vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Eu estava recordando até e relacionando essa passagem com o Salmo de número 113, quando o salmista pergunta assim, através do Espírito Santo, é lógico: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver os que estão nos céus como na terra? Aí ele diz: que do pó levanta o pequeno, e do monturo ele ergue o necessitado, para fazer assentar juntamente com os príncipes do seu povo. Então, meus amados, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E através da aceitação do Evangelho, nós temos a entrada a esta graça e o direito de alcançarmos a sublimidade das bênçãos espirituais. Note bem, meus amados, que o Evangelho,
ele não tem por objetivo a teologia da prosperidade, ele não tem por objetivo simplesmente bênçãos materiais, porém são bênçãos espirituais. Aqui concordam as palavras de Jesus, quando ele disse, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando se fala reino de Deus e a sua justiça, está falando da vontade suprema, a vontade absoluta de Deus, que é as bênçãos espirituais. As outras coisas, elas são acréscimos em nossa vida. Pois bem, alguns objetivos da nossa lição. Primeiro será refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. O que é uma vida cristocêntrica? É uma vida aonde Cristo está no centro, aonde Cristo, ele é o centro de todas as coisas. E também entendermos que o Espírito Santo, ele desempenha um papel muito importante no plano da salvação. O que é o plano da salvação? É aquele plano que Deus, de antemão, havia traçado, já antes que existisse o homem, antes da fundação do mundo. Deus, na sua presciência, sabendo que o homem o qual ele haveria de criar, iria pecar e a cair, Deus já elaborou o plano da salvação. Então o plano da salvação, ele já teve a participação da Trindade. O Pai elaborando, o Filho veio, executou, e o Espírito Santo, ele consuma a obra da salvação na vida do pecador, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Na nossa introdução, nessa lição nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais a seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliar com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estiveram ocultos desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Meus amados, então veja bem, Deus, no seu projeto divino, na perfeição desse projeto, a excelência desse projeto, Deus já traçou esse projeto da seguinte forma: de enviar o seu Filho para reconciliar o homem que havia pecado, que havia caído, para que o homem pudesse ter acesso novamente ao trono do Pai, ter acesso novamente a Deus, porque o pecado, ele separa o homem da presença de Deus, para que o homem não possa falar com Deus, mas através de Jesus nós fomos reconciliados. E é importante que aqui Paulo usa nesse texto a palavra mistério. É interessante também notar aqui, meus amados, que quando ele escreve a sua carta aos Efésios, essa carta ela é citada como a carta, a epístola das regiões celestiais. Porque tanto no tempo que Paulo esteve ali em Éfeso, que quando ele começa ali com aqueles discípulos, aquele encontro que ainda não conheciam o Espírito Santo, e então ali Paulo trava uma batalha por cerca de 3 anos na cidade de Éfeso, que era conhecida como a capital, aonde estava uma das maravilhas do mundo antigo, que era o grande templo da deusa Diana, ou Artemis, que era venerada em toda a Ásia. E ali Paulo enfrentou uma oposição muito grande, mas ali também, em meio a toda aquela oposição, Paulo pôde ver muitas pessoas deixando as suas artes mágicas, deixando os seus livros de feitiçaria, queimando eles em praça pública. Foi ali na cidade de Éfeso que também Paulo pôde desfrutar
de um dos sinais do seu ministério, que era ali onde Paulo, os lenços e aventais de Paulo eram levados aos enfermos e aos que tinham espíritos malignos, e eles eram curados. E o texto também diz lá em Atos capítulo 19, onde conta a passagem de Paulo por Éfeso, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então, já adiantando aqui o projeto divino, quando Deus traça um plano, um projeto, Ele dá todos os meios e as condições necessárias para que esse projeto ele seja executado. Então eu vejo bem que aqui a palavra ela concorda quando diz que aonde o pecado abundou, superabundou a graça, porque ali, embora fosse um centro de adoração pagã, um centro das hostes espirituais da maldade, ali também Paulo pôde desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Pois bem, o nosso primeiro tópico, ele fala sobre a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Subtópico de número 1 fala sobre a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Note bem, meus amados, que Jesus, ele quando faz lá a citação sobre os adoradores, ele diz que o Pai procura a verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, lá em João capítulo 4. E aqui Paulo na sua doxologia. O que é doxologia? Doxologia é um termo de adoração, que quer dizer manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamento. Por exemplo, quando nós dizemos aleluia, nós dizemos louvai a Deus, é uma doxologia. Quando nós dizemos bendito seja Deus, nós estamos dizendo ele é digno de glória, é uma doxologia, é uma adoração a Deus. Quando nós dizemos glórias a Deus, nós estamos tributando glória a seu nome, isso é uma doxologia. Pois bem, então aqui Paulo, no versículo 1 e o versículo 2, ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quando ele usa aqui o termo bendito, significa digno de louvor. O apóstolo dá uma sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão, para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. Uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na pessoa divina de Jesus, seu Filho. Meus amados, então, veja bem, quando fala de doxologia, quando você fala de adoração, o propósito de Deus criar o homem foi exatamente para isso. Deus nos criou, Deus nos formou, e Ele fez isso para a glória do seu nome, para que o homem glorifique o seu nome, para que o homem adore o seu nome. Então aqui a primeira coisa, eu vejo aqui que Paulo ele começa a sua carta com uma atitude sublime de adoração, de gratidão a Deus. Nos dias em que vivemos, meus amados, nós precisamos mais do que nunca sermos gratos a Deus. A cada manhã, a cada momento, a cada refeição,
a cada momento com a sua família, com os seus filhos. Nós precisamos agradecer a Deus, precisamos ser gratos a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Se nós estamos com vida, se nós estamos com saúde, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se nós estamos aqui falando essa palavra, ensinando, meditando nas Santas Escrituras, é porque Deus tem nos sustentado até o presente momento. Portanto, toda a glória seja dada a Ele. E o que vemos aqui também, meus irmãos, é que nós não merecemos isso. Isso é obra e misericórdia do Senhor, é bondade e misericórdia do Senhor, tá bom? Segundo texto, segundo subtópico, ele fala das bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, é lógico, mas proveniente dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Do reino espiritual. Como é que nós podemos ser abençoados? Nós podemos ser abençoados quando nós nos colocamos no centro da vontade de Deus para obedecer a sua vontade absoluta. Na sua oração, na oração do Pai Nosso, Jesus ele ensina o seguinte, a orar dizendo, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, meus amados, para adentrarmos a essas bênçãos, para sermos agraciados com essas bênçãos espirituais, a primeira coisa é se submeter à vontade de Deus. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14, tais como, Deus nos elegeu para sermos santos. O que é ser santo? Ser santo é ser separado do mundo, separado do pecado, separado de tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós fomos eleitos para isso. Segundo, Ele nos predestinou para sermos filhos. Filhos de que maneira? Filhos de adoção através de Jesus Cristo. Terceiro, Ele nos remiu por meio do seu sangue. Então ele remiu, ele resgatou, ele nos comprou com o seu sangue. Não foi barato, foi um alto preço, foi preço de sangue. E depois, o que ele nos fez? Ele acolheu-nos por sua vontade redentora. A partir de quando ele nos remiu, aí ele nos acolheu em seus braços, agora estamos nos braços dele. É por isso que lá no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará, porque Jesus ele nos acolheu em seus braços, acolheu-nos por sua vontade redentora, e também ele revelou-nos a palavra da verdade. Veja bem, meus amados, a palavra de Deus ela é um grande mistério, mas Deus se revela através da sua palavra. Deus se revela através das Santas Escrituras. Jesus disse assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E também, Ele selou-nos com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, nós vamos ver para frente, que ele é considerado aqui como selo, como penhor da nossa herança, e ainda garantiu a validade da promessa. Ou seja, Jesus selou e Jesus deixou o penhor. Depois aqui para frente a gente vai estar falando sobre o selo e sobre o penhor. Tais bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção do Filho, que realizou, e do Espírito Santo que a garante. Do Espírito Santo que tanto consuma na vida do pecador, fazendo com que o pecador seja receptivo à palavra, receba a mensagem, aceite a Jesus, tome uma decisão, como também no dia a dia o Espírito Santo nos consolando, nos ensinando, nos guardando, orientando, nos ensinando a orar, nos ajudando nas tribulações, isso até o último dia da nossa vida, ou senão até o arrebatamento. O Espírito Santo, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essas bênçãos, ela nos conduz a exclamar como Paulo, bendito seja Deus,
todas essas bênçãos, ela nos leva a cada dia mais a ser gratos a Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo o seu amor para conosco. Então aqui a primeira parte, agora o terceiro subtópico, ele vai nos falar também de uma nova condição. A nova condição é em Cristo, ou seja, Jesus, ele veio para todos. Jesus, ele morreu por todos. O plano da salvação é para todos, mas nem todos são salvos. Nem todos desfrutam dessas bênçãos. Por quê? Porque há uma condição, e essa condição é em Cristo. Em Cristo Jesus, todas as bênçãos espirituais. Significa que somos abençoados com a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Meus amados, olha aqui, ó. Jesus, ele é o único caminho que leva ao Pai. Há muitos caminhos por aí, mas Jesus disse, eu sou, João 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Portanto, para o Pai há somente um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Não há outro nome, não há outro meio de salvação, não. Não é através das obras, não é através de outros redentores, de outros advogados, só tem um redentor, só tem um advogado, e esse se chama Jesus Cristo. Ele é o único mediador, tá? Então, essa experiência, essas bênçãos espirituais, é somente através de Jesus Cristo. E quando que ela vem para a nossa vida? Ela se relaciona com a nossa experiência de conversão a Ele. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, assim, pois que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Esta é a nossa nova condição em Cristo. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida, que começou em Adão, na escravidão, escravizado pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindo dessa redenção. Então, meu amado irmão, olha aqui que coisa linda. A partir do momento que nós nos entregamos a Jesus, a partir do momento que Jesus ele entra em nossa vida, todas essas bênçãos, esses benefícios, eles vêm para a nossa vida. Nós começamos a desfrutar desses benefícios vindos dessa redenção. Então, meu amado irmão, o homem pode fazer aquilo que ele quiser, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas, porém, para ele alcançar as bênçãos espirituais, essas bênçãos aqui, a bênção da restauração, a bênção do selo do Espírito Santo, a bênção da revelação da palavra de Deus, é somente através de Jesus Cristo. Não há outro jeito, não há outro caminho, tá? Então aqui nós encerramos o primeiro tópico da nossa lição, que é sobre a nossa nova posição em Cristo. O segundo tópico da nossa lição, ele vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo. O que é uma vida cristocêntrica? Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, a porta da oração, a porta para o recebimento de bênçãos, ela então é aberta a partir do momento que nós estamos em Cristo e as suas palavras estão em nós. Primeiro subtópico, a revelação do mistério. O que é mistério? Mistério é algo que o homem ainda não conhece. E esse mistério aqui, meus amados, que se fala nesse texto, deixa-me dizer uma coisa, que ele era oculto até mesmo dos anjos. Os anjos, não conhecendo o pecado, eles não conheciam, eles desconheciam o mistério da redenção. Aí a partir de Jesus, quando Jesus vem,
se encarna no ventre de Maria. Quando Jesus vem, cumpre o seu ministério aqui, vai para a cruz, e depois vai para a sepultura, ao terceiro dia ele ressuscita, manda ir ao mundo pregar o evangelho. Então agora, através da igreja, esse mistério, o mistério da redenção, o mistério do plano divino, ele começa a ser revelado. Aqui diz, a revelação do mistério, é o primeiro subtópico. A frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Está lá em Colossenses 1:26. Esse mistério, ele esteve oculto. Desde quando? Estava oculto aos santos de Deus, desde o plano da salvação. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Aqui eu quero deixar bem claro aqui, meus amados, o texto base, o texto áureo da Bíblia, está lá em João capítulo 3 e o verso 16, ali revela o plano de Deus, plano redentor, plano de salvação para esse mundo. Quando Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Note aqui há algumas verdades nessa revelação. A primeira é que Deus tinha um plano. E Deus amou o mundo. Deus amou, não importa a situação em que o homem se encontra ou se encontrava, Deus ama. E Jesus veio para isso. Ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de lhe dar o seu Filho unigênito. Aí a continuação diz, a condição para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados, há aqui uma condição. Jesus veio por todos, o plano é para todos, Deus quer salvar a todos, mas nem todos são salvos. Por quê? Porque nem todos aceitam. Mas a todos, aí o texto na continuação diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, ou seja, Jesus veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas. Portanto, Deus quer salvar a todos. O plano de Deus é que todos os salvam, mas nem todos são, porque nem todos aceitam, nem todos são receptivos ao chamado, ao convite, ao sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Bom, então essa vontade divina, ela é revelada segundo o seu beneplácito. É interessante aqui quando você fala de beneplácito, mas o que é isso? Bom, beneplácito, eu vou trazer aqui uma definição, segundo o dicionário. Beneplácito quer dizer consentimento, aprovação. Ou seja, Deus o Pai traçou, Deus o Pai aprovou. E ainda vai mais, que diz, aprovação de um ato, de um pacto, concordância com eles e o seu consentimento. Aí você fala, mas se foi Deus? Não, aqui não foi só Deus o Pai, aqui foi a Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os três, eles fizeram parte desse beneplácito, que é o consentimento, a aprovação. E dois, é a aprovação de algo por uma autoridade ou instância superior. Portanto, o beneplácito é um plano que foi traçado e aprovado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, tá? Esse é o beneplácito da vontade de Deus. Isto é, de acordo com o que lhe agrada, fazer amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio e por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao versículo 20. Portanto, a revelação desse mistério, das promessas que Deus vem fazendo no Antigo Testamento até chegar até Jesus,
ela começa quando Jesus ele começa a revelar a vontade do Pai e dizer: eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido, eu vim para que todos tenham vida, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, e assim por diante. Então aqui Deus começa a revelação desse mistério. Segundo subtópico fala da plenitude dos tempos. Até Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. João 1 e o verso 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí diz: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ainda a epístola de Colossenses diz assim, que tudo foi criado por ele e para ele. Nesse sentido, implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Isso é verdade. Após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos e ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão, ela é restaurada completamente em Cristo. Ou seja, aonde o pecado abundou, através do pecado de Adão, através de Jesus, a graça ela superabundou, a graça ela é suficiente para salvar. Portanto, através de Jesus, na plenitude dos tempos, nós somos restaurados à condição de poder voltar à comunhão com Deus, a voltar a falar com Deus diretamente, como no jardim do Éden. Implica dizer também que nesse sentido, toda ruptura é provocada pelo pecado de Adão, ela é restaurada completamente em Cristo. Não há pecado que Deus não perdoe, Ele perdoa, Ele veio justamente por isso, o sangue de Jesus e nos perdoa e purifica de todo o pecado, desde que haja um arrependimento sincero por parte do homem. Essa declaração, ela não tem conotação universalista. O que é conotação universalista? Há aqueles que ensinam, por exemplo, o universalismo, que no final de todas as coisas, todos serão, a graça vai alcançar todos serão perdoados, não é assim não. A palavra de Deus diz, a graça é para aqueles que aceitaram. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas aí dizem, que é renunciando, ensinando aos homens, que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, nós vivamos nesse século sóbria, justa e piamente. A graça de Deus ela não é barata. A graça de Deus ela é de graça. Mas a graça ela muda, ela transforma. A graça ela tem que ter da parte do homem, ela precisa ter uma resposta também da parte do homem. A ideia de que no fim todos serão salvos, é a declaração universalista. Não é isso que nós ensinamos. Mas nós ensinamos que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, e também a cabeça do universo. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui, a palavra grega tempos, ela não é cronos. Cronos é aquilo que nós estamos sujeitos, fala de cronologia, fala de tempo humano, o nosso relógio, cronos. Mas aqui a palavra, ela traz uma ideia de kairos. Kairos é o tempo de Deus. É o tempo de Deus, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. Meus amados irmãos, olha que coisa linda. Todas as coisas, o tempo, a história,
ele segue uma linha que foi previamente traçada por Deus. E Deus, ele não perdeu esse controle. Deus continua no controle, na dispensação dos tempos. Qual o tempo que nós vivemos hoje? Hoje nós vivemos o tempo da dispensação da graça, que é onde, através do sacrifício de Jesus, o tempo dos gentios, nós somos salvos gratuitamente através do sacrifício de Jesus na cruz. Porém, esse tempo de dispensação da graça também ele vai se findar, tá? Então, tudo isso nos mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Subtópico 3, louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios. Indicando que em Cristo os crentes de ambos povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também, não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Meus queridos, olha que coisa linda. Então, o mundo, até a vinda de Jesus, o mundo até Jesus vir a este mundo, era dividido basicamente em dois povos, que eram judeus e gentios. A partir de Jesus, a partir da cruz e da ressurreição de Jesus, surge um novo povo. E esse povo se chama igreja, que é composto por aqueles que são chamados para fora, aqueles que foram resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro. E Paulo, ele faz citação a esse texto em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, quando ele diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos gregos, nem aos judeus, e nem à igreja de Deus. Portanto, aqui se refere a esse texto, aqueles que são chamados para o louvor da sua glória. Quem são esses? É um novo povo que agora se chama igreja. Que vem da onde? Que vem de gentios, porque até Jesus a salvação era somente para os judeus. Deus elegeu um povo, e esse povo se chamava Israel, que vem através de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, 12 patriarcas, o povo e assim por diante, uma nação. Porém, quando Jesus veio, ele veio para os judeus. Aí João escreve dizendo que ele veio para aqueles que eram seus, e os seus não o receberam. Mas porém aí diz assim, ó, o versículo seguinte diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Portanto, na plenitude dos tempos, Deus, ele chama um povo, e esse povo é um povo especial, zeloso e de boas obras. E quando ele chama esse povo, ele também coloca um selo. Está lá no primeiro tópico que diz o selo do Espírito Santo. Aqui diz o texto que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Quando alguém adquiria qualquer coisa, ele ia lá e selava, dando autenticidade. Hoje é assim também. Você vai comprar uma mercadoria, fala assim: cadê o selo? Vamos ver de onde que é essa procedência, não é assim? O selo está aqui tal. Então, a mesma coisa, quando Jesus nos comprou, ele nos selou. E qual é esse selo? É o Espírito Santo da promessa, que indica que nós somos propriedade de Deus. O selo, ele era uma marca, uma gravura, ou era um tipo de um carimbo, ou anel, e assim por diante, que quando a pessoa cravava aquele selo, batia aquele selo, ali ficava uma impressão, ali ficava uma assinatura. Nós temos em nós a marca de Jesus, que indica que somos propriedade dele. E qual é essa marca? É o Espírito Santo da promessa. E no segundo subtópico, ele fala também do penhor da nossa herança. O que era o penhor? O termo grego arrabon
pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia e ainda primeira parcela. Havia aqueles que compravam, adquiriam alguma coisa, ou até mesmo que emprestavam alguma coisa, e aí deixava lá o penhor. Não, eu vou pagar, aqui está a primeira parcela. Jesus, ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue, e com o seu sangue ele nos comprou. Em João capítulo 14 ele diz assim: eu vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aí Jesus deixou o penhor. O que é esse penhor? É o Espírito Santo. Era a mesma coisa quando o noivo, ele ia até a moça para pedi-la em casamento para o pai da moça. Ali ele deixava o penhor e falava assim: tal tempo a gente volta, conclui o casamento. Foi isso que Jesus fez, ele deixou o penhor. E o que é esse penhor? É o Espírito Santo da promessa em nossa vida, que nos dá a garantia de quando no momento da vinda de Jesus, do arrebatamento, nós sermos identificados como propriedade dele. E concluindo nossa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará completamente executado. Deus abençoe a todos. Desfrute através de Jesus das sublimes bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Aqui então chamo novamente aqui o pastor Marinaldo para fazer o encerramento. Meus amados irmãos, graças a Deus por tudo que ouvimos da parte de Deus, através da lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais. Que essa palavra que foi transmitida aos nossos corações, ela possa permanecer sempre. E nós, como filhos, a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como filhos, tenhamos a liberdade com o Pai para desfrutar da sua presença, das suas bênçãos em nossas vidas. Nós vamos fechar, finalizando, ouvindo o nosso irmão Alberto louvar a Deus mais uma vez. Se estivéssemos todos juntos fisicamente, nós teríamos ofertado, porque o nosso culto sempre ele é completo quando ofertamos ou trazemos os dízimos à casa do tesouro. É normal para nós, isso faz parte da nossa liturgia. Você está aí no seu lar, mas você pode ofertar, dar o seu dízimo através da conta que aparece aí no rodapé da sua tela. Você pode usar, anotar e depois, se desejar, fazer as suas transferências, tanto dos dízimos como da oferta e obra missionária. Que Deus possa continuar abençoando ricamente você, sua casa e sua família. Vamos ouvir mais um louvor, depois estaremos finalizando a lição de número 2 com uma oração. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar com o hino de número 131. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber tua luz. De valor em valor, só pra te avançar. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti.
de valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva à santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. De valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger e dos males daqui me salvar. Na manhã de esplendor eu também quero ser dois fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti. Valor em valor e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Graças a Deus por mais essa vitória que Deus nos concede de poder ter entrado no seu lar, poder ter transmitido esta lição da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos agradecer a Deus, agradecer por esta oportunidade. Seguimos orando por cada irmão, por cada irmã do campo de Americana, que é composto pelas 3 cidades, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Que aonde a nossa voz estiver chegando, que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Seguimos orando pelo pastor José Cláudio Munhoz, nosso pastor presidente, juntamente com a sua família, pelo ministério. Orando também pelo pastor presidente da Convenção Geral, pastor José Wellington Costa Júnior, pelo nosso pastor presidente da Confradesp, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e por todos os pastores, por todos os servos de Deus, que servem a Deus não só no Brasil, mas em todas as partes da terra. Quero nesse instante orar pela sua vida, para que Deus continue abençoando sua família. Amado Deus e eterno Pai, nós oramos agora, em nome de Jesus, pela vida do pastor da igreja, pastor Cláudio, sua família, o ministério, os obreiros. Oramos em favor do pastor José Wellington Costa Júnior. Oramos em favor do pastor José Wellington Bezerra da Costa, todos os pastores no Brasil, pelos pastores que estão também no exterior, os missionários, as missionárias, aqueles que estão no Brasil e na face da terra. Abençoe o lar de cada servo teu, nossas famílias, guarde-nos debaixo da tua mão potente. Oramos também em favor das autoridades que estão em eminência, para que o Senhor os oriente, pois tudo está no teu controle, nas tuas mãos. Nós pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos podemos dizer amém.